No Aí, blood. Blood. Sem sangue. sem sangue. Essa carteirinha aí é geral ou é da Testemunha de Jeová, Adriano? Não, não, essa aqui não é a nossa, não. Mas nós temos um cartão, né? Eu vou explicar melhor no começo. Show de bola. É isso aí, pessoal. Vai compartilhando. O Adriano vai trazer uma geral aí sobre o assunto, né? Eu falei tanto no âmbito da justiça, do STF lá, quanto bíblica também, se ele quiser dar um passeio por lá também. E depois vamos subir o pessoal aí para fazer perguntas, apontamentos tal. Tudo no campo da ideia, tá? Pode fazer pergunta difícil, cara. A ideia é essa. É chegar aqui e falar, Adriano, diz isso, diz isso, diz isso. O que você acha? Diz isso, sei o quê. Muito bem, Adriano, eu vou silenciar eu aqui, cara. Você, lembrando, tá, gente? Essa gravação vai estar lá no YouTube, tá? Eu vou jogar lá, que eu acho muito interessante. Eu não tenho um domínio completo sobre esse tema, tá? Não tenho mesmo. Nunca parei para uma observância mais aprofunda, sempre por altos. Mas, e aí, o Paulo, tudo bem, Arthur, pessoal que tá chegando aí, todos vocês que estão acompanhando, Sairon tá aí, oficial. Todos vocês que está vindo aí, tá bom? Muito bem. Depois nós vamos subir também os amigos do Adriano, tá, gente? Não vai ficar só ele, não. Vai subir aí uns 2 amigos dele, no máximo 3, para poder dar um apoio aí também em alguma ideia. Adriano, cara, vai lá, cara, é com você. E é isso aí. O tempo que você quiser usar para explicar, para explanar, é seu o tempo aí, cara. Então, é interessante o conteúdo dessa live, porque essa questão de transfusão de sangue, aceitar ou não aceitar, doar ou não doar, sempre é preciso ter muita informação para tratar do tema. E nós, Testemunhas de Jeová, somos pessoas que estudamos bastante o assunto. Não somos médicos, muitos de nós não somos da área da saúde, mas somos pesquisadores do assunto e sabemos a importância que é a questão de entender corretamente esse assunto tão importante, uma vez que ele envolve vidas. Pode subir, viu, Rafael? Fica à vontade. Então, acredito que um bom início para a nossa conversa seria tratar sobre esse assunto à luz da Bíblia. E aí, quando nós fazemos isso, nós, com a palavra de Deus na mão, podemos encontrar ordens para saber o que Deus pensa referente a esse assunto. Como que Deus ele falava sobre esse assunto? O que ele dizia? Quais eram as regras? Como que o povo de Deus na Bíblia encarava o assunto envolvendo sangue? Bom, uma das primeiras ocorrências interessantes que nós temos é aqui em Gênesis, capítulo 9, versículo 4. A Bíblia diz assim, ó: somente não coma a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida. Então Deus está dando ordens aqui para Noé, dizendo que agora ele poderia se alimentar de carne, uma vez que antes do dilúvio ele não tinha essa alimentação. Mas Deus muda as regras alimentares de Noé e sua família, mas uma das regras que ele dá é que ele poderia comer a carne do animal, mas o sangue não deveria ser consumido. De fato, aqui aparece o verbo comer. Porém, a ideia é que Noé e os demais não deveriam colocar um sangue de um animal dentro do seu próprio corpo. E a Bíblia fala o motivo. Deus fala o motivo. Ele diz que é a sua vida. Ou seja, o sangue de um animal, a vida do animal, ela é representada pelo sangue. Não que a vida é literalmente o sangue, ou que o sangue literalmente é a vida. Mas é que isso mostra como que Deus encara um líquido tão precioso que existe no corpo de um ser vivo. E aí, obviamente, Noé e seus descendentes obedeciam essa ordem dada por Deus: não comer alimento junto com sangue. Quando nós chegamos já na nação de Israel, em Levítico capítulo 17, nós vamos ver se Deus ele muda essa questão da alimentação com sangue. E aí em Levítico 17, 14, ele diz assim, ó: pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue.
porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é seu sangue. Quem o comer será eliminado. Então a mesma lei, a mesma regra que Deus deu para Noé, décadas depois ele repete essa mesma lei para a nação de Israel, o povo de Deus. E agora ele traz uma informação interessante. Ele diz assim, de forma mais ampla, perceba que não é se referente apenas a animais. Ele diz: a vida de todo tipo de criatura. Bom, seres humanos são criaturas. Animais também. Então Deus agora está estendendo, aumentando a informação. Agora ele está dizendo que tanto o sangue de um animal quanto o sangue de um ser humano representa para ele a vida daquele ser vivo. Deus está dizendo que não se deve, um ser vivo, não deve consumir a carne junto com o sangue de outro ser vivo. E claro, isso envolve agora o sangue de pessoas. Por que podemos afirmar isso? Existiam nações que usavam sangue, por exemplo, em rituais, e até mesmo consumiam pela boca. Prática essa, obviamente, condenada por Deus. Então, até aqui nós estamos vendo o ponto de vista de Deus em relação ao sangue. E ele transmite uma lei, não é para todas as nações daquela época. Deus não deu essa lei, por exemplo, para os ninivitas, para os amalequitas, para as outras nações. Ele não deu essa lei para toda a humanidade. Ele deu apenas para o seu povo, seus servos, seus adoradores. Tanto é verdade que quando chega no livro de Atos, e agora vamos falar sobre cristianismo, que é o regime bíblico que nós estamos debaixo, teve uma ocasião em que foi feito um concílio e foram tratados de alguns assuntos espirituais, tendo como principal a questão da circuncisão. E nessa ocasião, o concílio cristão, descrito em Atos capítulo 15, falou sobre esse assunto e reforçou quatro coisas que um cristão deveria evitar. E nós vamos descobrir quais são essas quatro coisas. Atos capítulo 15, versículo 20. Diz assim, mas lhe escrever para que se abstenham de coisas contaminadas por ídolos, abstenham-se de imoralidade sexual, abstenham-se do que foi estrangulado, abstenham-se de sangue. Você conseguiu perceber quais são as quatro coisas que nós temos que nos abstermos? Primeiro, a palavra abster-se, ela significa rejeitar por completo, evitar toda e qualquer forma de uso. Para você entender melhor, imagine que você vai ao médico fazer uma consulta e o seu médico especialista diz assim: Adriano, abstenha-se de comer açúcar, porque se você continuar consumindo açúcar em qualquer quantidade, isso vai fazer mal à sua saúde, podendo inclusive trazer consequências ainda mais graves. Abstenha-se de açúcar. E você, munido dessa informação dada pelo médico, você volta para sua casa e diz assim: bom, o médico não falou que eu poderia comer o açúcar. E talvez ele tenha me proibido comer. Mas e se eu fizer um suco e botar bastante açúcar e tomar? Será que eu estarei me abstendo de açúcar? Esse é o ponto. A palavra abster-se é evitar por completo. De qualquer forma, você deve evitar aquilo que você tem que se abster-se. E aí, o texto cita quatro coisas. Pessoas que são contrárias ao nosso posicionamento, Wesley, eles não sabem contar. Porque para eles aqui parece que tudo é a mesma coisa.
E só tem uma coisa sendo proibida aqui no texto: consumir carne com sangue. E não é o que o texto diz. O texto fala assim: abstenham-se de coisas contaminadas por ídolos. Wesley, pode subir o JRD também, viu? Ele está pedindo para subir aí. Então, até aqui, você vai perceber que tem uma das coisas que nós temos que nos abster. São coisas que são usadas como na prática de idolatria. Essas coisas, um cristão verdadeiro, o povo de Deus, ele não deve ter contato. E eu volto a ressaltar: a lei aqui não é dada para todas as nações. Os gregos não tinham que obedecer isso aqui. O pessoal lá do Egito, por exemplo, não tinha que obedecer isso. As demais nações ou as demais religiões não tinham que obedecer isso aqui. A regra é para o povo de Deus. Eles tinham que se manter afastado completamente de coisas que haviam sido usadas para adorar deuses falsos. Uma segunda coisa que é dito aqui para a pessoa se abster é de imoralidade sexual. O cristão ele tem que evitar essa prática a todo e qualquer custo. Talvez a pessoa pense: bom, eu não vou cometer o ato sexual, mas eu vou assistir pornografia. Será que uma pessoa que pensa assim, ela está realmente se abstendo de imoralidade sexual? Obviamente que não. Abster-se envolve rejeitar por completo qualquer coisa relacionada àquilo que você tem que se abster-se. Uma terceira coisa: do que foi estrangulado. Então, um animal que é morto por estrangulamento, ele contém ainda no seu corpo sangue. O sangue na lei de Israel deveria ser derramado. O povo de Deus não deveria consumir carne junto com o seu sangue. O sangue era obrigatoriamente preciso que fosse derramado. E, finalmente, a quarta coisa que é o tema da nossa conversa: abster-se de sangue. Perceba que no texto não fala abstenha-se de comer sangue. Também não fala abstenha-se de comer sangue animal. Não fala isso. Lembra de Levítico 17 que nós lemos? A vida de toda criatura é o seu sangue. Deus deu uma ordem para Noé em relação ao consumo. Para a nação de Israel, envolvia todo e qualquer tipo de sangue, seja ele humano ou animal. Posso falar uma coisa aqui rapidinho? Porque meu salário está em 2% e eu vou para academia. Eu não vou ficar muito aqui contigo, com vocês. Posso responder? Então, o cowboy está perguntando: fração de sangue pode? Pode sim, cowboy. Inclusive, a Testemunha de Jeová gosta muito de fração de sangue. Porque quando a gente compra uma carne, vem fração de sangue junto. Aqui no vermelho, na carne, na picanha, no churrasco, não é hemoglobina, é mioglobina, uma fração de sangue. E a lei mosaica não proibia o uso da carne. Deus sabia que tinha aquilo ali, e mesmo assim ele não proibia. Então pode, tá bom? Sobre a questão do sangue aí, muitos vão dizer: isso é questão de alimento. Bom, eu estou aqui com um livro, Livro das Curiosidades Romanas. Pode focar minha tela, Wesley? E nesse livro aqui, ó, muitos vão dizer assim: a transfusão de sangue é uma prática moderna. De fato é uma prática moderna. Mas o sangue já era usado como tratamento medicinal. Por exemplo, aqui nesse livro, falando sobre a medicina de Roma, claro que isso, pessoal, não é comprovado cientificamente, tá bom? Esse tipo de coisa aqui não é comprovado. Isso aqui era o entendimento que eles tinham naquela época, entendimento totalmente ignorante e estúpido. Aqui Plínio vai relatar o seguinte: usavam-se teias de aranha para interromper sangramentos de crânios fraturados ou cortes de barbeador, ao passo que hemorragias cerebrais eram tratadas com sangue e gordura de gansos e patos. Os cristãos não faziam isso, porque Tertuliano, 120 anos depois, vai dizer que os cristãos nem sequer comiam sangue de animal na refeição, que dizer de tratamento médico. Aí aqui Plínio vai dizer o seguinte, ó: os epilépticos chegam até beber o sangue de gladiadores. É estarrecedor ver animais selvagens beber o sangue dos guerreiros na arena. Mas ainda assim, quem sofre de epilepsia acha que é a cura mais eficaz para a sua doença, absorver o sangue
quente de alguém que ainda está respirando e tomar a sua alma ainda em vida. Então, assim, é verdade que as transfusões sanguíneas, elas vieram a existir quase 1000 anos depois, mas a prática do sangue como medicinal já era usado aqui na época da Roma. E os cristãos faziam isso? Não. Quem fala isso é Tertuliano na sua obra Apologia. Então, os cristãos do primeiro século não usavam sangue para tratar a epilepsia. E hoje os cristãos atuais não usam sangue para tratar a sua anemia. Preferimos outros medicamentos alternativos, como eritropoetina, gelatina modificada, alfa-eritropoetina, sulfato ferroso. Existem inúmeros medicamentos. Agora, aquela patotinha que diz que 2 sangues salvam uma vida, é engraçado, né? Que ninguém tem coragem de aceitar uma transfusão de sangue de Cazuza, de Fred Mercury. É estranho, né? Tá bom? Fiquem com Deus aí. Obrigado, Wesley. Obrigado, Adriano. Valeu, Regis, obrigado. Então, o ponto de vista de Deus, a regra é muito clara para o povo de Deus. Eu volto a destacar, a lei sobre abster-se de sangue não é dada para quem não era cristão, mas quem se tornava cristão tinha que obedecer. Quem não era cristão não tinha obrigação alguma de obedecer essa lei. Então, se você hoje, que se diz cristão, pensa bem se você se enquadra nesse ponto. Porque a lei é dada para o povo de Deus, não para as outras nações. E como vimos, Atos capítulo 15, versículo 20, menciona 4 coisas que nós temos que nos abster. Coisas que foram sacrificadas a ídolo, imoralidade sexual, comida estrangulada, sangue. E aqui está deixando claro, qualquer tipo de sangue, seja ele humano ou animal. Temos que evitar consumir ou usar de qualquer outra forma. Então, os cristãos hoje, eles se apegam a essa lei que foi dada para os cristãos nos tempos bíblicos. Nós, Testemunho de Jeová, nós entendemos dessa forma. Bom, durante um período muito grande da história, não se fazia transfusão de sangue. Não se fazia. E aí, como é que faz? Aí eu pergunto para aqueles que defendem a transfusão de sangue como algo que salva vidas. Quer dizer que pessoas morreram porque na época ou no hiato em que não era feito transfusão de sangue, o que era usado para as pessoas não morrerem, já que não tinha transfusão de sangue? O que se usava? É preciso analisar de forma mais aprofundada esse ponto. A história da transfusão de sangue é um tema para você que defende a transfusão, para você pesquisar. Porque nós, Testemunho de Jeová, estamos cientes dos fatos. Nós sabemos que transfusões de sangue foram feitas como uma gambiarra médica. Você perdia sangue, entendia-se, e ainda hoje se entende, que você repondo o sangue era o suficiente. É como você está carregando água num balde, o balde racha, começa a derramar água, aí você entende que era necessário apenas colocar água junto desse balde, para que ele não esvaziasse toda a água. E assim, Wesley, dentro desse contexto onde Deus ele dá ordens para o seu povo, hoje as Testemunhas de Jeová que acreditam e têm excelentes motivos bíblicos para afirmar que eles são o povo de Deus, eles dão continuidade a essa ordem de abster-se de sangue. Eu vou abrir aqui um parêntese e dizer o seguinte: nós não somos militantes contra aqueles que decidem aceitar transfusão ou doar o seu próprio sangue. Nós entendemos que cada indivíduo tem o seu livre-arbítrio e ele pode decidir por si só doar ou receber sangue. É uma decisão pessoal. Porém, a lei que Deus deu ela é muito clara. Abstenha-se de sangue. Evite qualquer forma de uso do sangue. Aqueles que são contra nosso entendimento trazem o seguinte argumento que provavelmente é o que nós vamos ouvir na live hoje.
o texto de Atos capítulo 15, versículo 20, é no contexto de alimentação. Bom, de fato, tem duas coisas no texto que se referem à alimentação. Aquilo que foi sacrificado a ídolos e aquele animal que foi estrangulado. De fato, aqui é alimentação. Mas imoralidade sexual não é alimentação. E sangue também não se restringe apenas à alimentação. É todo e qualquer uso. E assim sendo, nós entendemos claramente que Deus, o verdadeiro, ele não quer que seus servos façam uso do sangue. Pelos mesmos motivos que nós lemos em Gênesis 9 e Levítico 17. A vida de todo ser vivo está no sangue. O sangue representa a vida do ser. Tanto é verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os nossos opositores dizem ter doado o seu sangue, olha o que a Bíblia diz em relação ao que aconteceu com o líquido sanguíneo corpóreo de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 1, versículo 20, lá diz assim, e por meio dele, reconciliar todas as coisas consigo mesmo, tanto as coisas na terra como as coisas nos céus, estabelecendo a paz por meio do sangue que ele derramou na estaca. O que aconteceu com o sangue de Jesus? Existia uma regra lá no antigo Israel. Quando o cordeiro pascual ele era sacrificado, o sumo sacerdote tirava a vida do animal e o sangue desse cordeiro ele era colhido num recipiente. E o sumo sacerdote colocava o dedo no sangue e ele aspergia ao redor do altar, derramando o sangue. Do mesmo modo, Jesus Cristo, sendo o Cordeiro Pascual ou o Cordeiro de Deus, precisava que o seu sangue não fosse transfundido de alguma forma, mas sim, como diz o texto, o sangue dele precisava ser derramado no local onde ele foi sacrificado. E de fato, isso aconteceu. Simbolicamente, Jesus deu a sua vida em favor da humanidade. Entendendo isso, nós podemos concluir claramente que Jeová ele não mudou a forma como ele encara o sangue, nem nos dias de Noé, nem no dia da nação de Israel, nem no dia dos cristãos e também em nossos dias. Nós respeitamos a decisão de qualquer brasileiro ou qualquer pessoa que queira fazer uso do sangue. É uma decisão dela. Assim como respeitamos quem quer doar o sangue, por entenderem, segundo as suas limitações de conhecimento, que o sangue deve ser doado. Agora, sabe o que é interessante? É que esse princípio, essa ordem clara que Deus deu em Atos capítulo 15, por meio do concílio, ela traz uma informação muito importante. No versículo 29, lá está escrito assim, que persistam em abster-se de coisa sacrificada a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Note que foi falado isso nessa ocasião 2 vezes. Só que agora tem uma informação interessante, essa aqui, Se vocês se guardarem cuidadosamente destas coisas, ou seja, se vocês evitarem realmente essas coisas, tudo irá bem com vocês. Se você abster-se de sangue, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então note, o próprio Deus transmitiu uma informação para o povo dele, dizendo que se as pessoas que pertencem ao povo dele não aceitassem sangue, ou não fizessem uso do sangue, ia dar tudo certo para eles, ia sair tudo bem, eles teriam boa saúde. É aqui que nós entramos agora no campo da medicina. Na medicina, a bem arcaica,
entendia-se que de fato o sangue ele era um líquido precioso que poderia curar doenças. E desde então vem se trazendo ou sendo ensinado isso, exatamente que o sangue ele salva vidas. Só que o sangue, falando no contexto da medicina, ele não é remédio para nenhum tipo de doença. Sangue não cura doenças. Não existe uma doença onde o único remédio ou que o remédio seja a transfusão de sangue. Não existe. Então, se você precisou ir a um hospital, é porque você tem uma doença pré-existente, a transfusão. Ou você tem anemia, ou você tem leucemia, ou você sofreu um acidente e perdeu bastante sangue, ou você tem um impacto que você precisa passar por uma cirurgia e nessa cirurgia tem um alto risco de perca de sangue por conta da limitação do médico. Então você tem um quadro clínico posterior à necessidade de transfusão. As pessoas morrem, Wesley, não porque não aceitou o sangue, mas por conta do motivo que levou elas a precisar tomar sangue. Por exemplo, uma pessoa que sofreu, lamentavelmente, um acidente de carro e teve bastante perca de sangue. Qual que é o remédio para curar essa pessoa? Será que é a transfusão? Se o médico, por exemplo, fizer uma transfusão para o paciente, ele vai se recobrar a sua saúde física só porque recebeu um suposto líquido milagroso que cura tudo? É claro que não. Ele pode ter danos nos seus órgãos, dano cerebral, falência de algum órgão dele por conta do impacto. Transfusão de sangue não cura isso. A vida dele não vai ser salva por ele receber sangue. Muitas pessoas morrem porque mesmo tendo recebido sangue. Ué, se a afirmação de que sangue salva vidas, ela fosse de fato baseada em verdade ou em fatos comprovados, ela poderia ser usada nessa situação onde o paciente precisa tomar uma transfusão e ali ele se curar de qualquer doença. Não existe na medicina nenhum quadro clínico onde a solução imediata seja a transfusão de sangue. Como dito no início, a transfusão de sangue ela é uma gambiarra médica. Sabe aquele médico que atende você no hospital? Seja do SUS ou particular? 99% da comunidade médica sentou numa cadeira, foi para uma faculdade e apenas 2 horas, cerca de 2 horas, é ensinado para os futuros médicos sobre transfusão de sangue. Apenas 2 horas. Algo que eu poderia fazer numa live dessas. Vamos falar sobre tipagem sanguínea, os detalhes, o que precisa ser olhado, como preservar o sangue em conservação, qual é o que se coloca no sangue para ele não coagular e assim perder a validade. Isso se dá numa live dessa de 2 horas. É o mesmo que o médico sabe sobre transfusão de sangue. Por isso que, se você fizer uma pesquisa sobre o assunto, você vai encontrar diferentes e diversos médicos de diversas áreas falando sobre transfusão de sangue e dizem que sabe quem ensinou eles sobre os perigos da transfusão de sangue? E um pouco mais, como que um médico pode cuidar de um determinado paciente sem precisar de sangue? Sabe quem ensinou isso para muitos médicos? Pois é, aquele mesmo povo que recebeu o conselho de Jeová: abstenham-se de sangue e vocês terão boa saúde. Esse povo hoje tem ensinado à comunidade médica que, de fato, a transfusão de sangue não é o melhor tratamento. E isso ao longo dos anos, Wesley, foi comprovado que de fato é verdade. O final do texto disse que quando a pessoa ela abstém-se de sangue, ela vai ter boa saúde.
O que a medicina descobriu diante da necessidade obrigatória de dar o melhor atendimento médico para uma testemunha de Jeová? Que de fato a Bíblia está correta. Afinal, tem alguém melhor e mais capacitado do que Deus para falar sobre assuntos médicos? Deus diz: evite a transfusão de sangue e você vai ter uma boa saúde. A medicina arcaica diz assim: sangue salva vidas. E agora? A quem você vai dar ouvidos? Esse é o ponto. A quem você vai escutar? A Deus, que manda você abster-se de sangue? Ou a medicina arcaica, que diz claramente que sangue salva vidas, embora os fatos não tenham comprovado mais isso? Então, diante da obrigação de atender clientes, ou melhor, pacientes que são testemunhas de Jeová, a medicina recebeu inclusive informações da Organização de Jeová sobre como cuidar de um tratamento médico sem sangue. E com isso, a medicina começou a evoluir e encontrou-se diversos tratamentos médicos que não necessitam de sangue. Foram desenvolvidas máquinas, equipamentos, técnicas e medicamentos que fazem com que seja desnecessário o uso da transfusão de sangue num paciente. Tanto é verdade, Wesley, que uma criança que tem bem menos sangue do que um adulto, ela passou por uma cirurgia de transplante de coração, uma cirurgia de alta complexidade e num alto risco de perca de sangue, e essa criança teve o seu transplante realizado. E sabe quantas bolsas de sangue foram usadas nesse procedimento? Nenhuma. Absolutamente nenhuma gota de sangue foi usada numa cirurgia de alta complexidade, que é uma transfusão de coração numa criança. Tinha tudo para precisar de sangue, tudo. Mas isso prova que, de fato, a medicina ela consegue sim realizar qualquer outro tipo de procedimento médico sem precisar de sangue. Inclusive, isso já é uma realidade aqui mesmo no Brasil. Salvo engano, em São Paulo tem um hospital que ele realiza cirurgias de todo tipo de complexidade, desde da mais leve até a mais complexa. E nesse hospital não é usado transfusão de sangue. Aí eu pergunto, se dentro da medicina eu tenho uma medicina de alta complexidade que não usa transfusão de sangue em nenhum caso, e eu tenho uma outra parte da medicina que fica dizendo que sangue salva a vida, que sangue é importante, que você tem que doar, em qual medicina você vai se apegar? Ou melhor, em qual dessas duas medicinas se equipara a Atos capítulo 5, 20 e 29? É claro, aquela que não usa transfusão de sangue. Estão dizendo aqui que transfusão de sangue é algo emergencial. Bom, se fosse isso verdade, as ambulâncias, quando vão atender uma emergência médica, onde o evento pode ter causado uma perca de sangue para o paciente ou para alguma pessoa, deveria já levar bolsas de sangue dentro da ambulância. E nenhuma delas tem. Num procedimento como esse, é preciso fazer duas coisas: estancar a hemorragia, ou seja, no caso de um paciente que supostamente perdeu muito sangue, precisa estancar a hemorragia, ou seja, evitar que o paciente perca ainda mais sangue. E segundo, manter a volumetria. Volumetria é a capacidade de manter o líquido sanguíneo circulando no corpo. E isso é feito com expansores de volume, que é possível fazer aí no sofá da sua casa. Então, no processo emergencial, num atendimento médico emergencial, que envolve perca de sangue, transfusão não é a melhor opção. Você não vai colocar sangue, ou melhor, você não vai colocar água num balde que está vazando água.
A solução é tape o buraco e reponha o líquido da melhor forma possível. O expansor de volume ele vai fazer com que o meu próprio corpo possa produzir mais sangue, ao invés de eu pegar o sangue de um terceiro. Que, como a própria medicina diz, o meu sangue no meu corpo é a 8ª maravilha do mundo. Mas o sangue de qualquer outro ser humano, como o do Atafona, do Wesley ou de qualquer outra pessoa, é uma bomba relógio dentro do meu corpo. Suponha-se que eu tenha um quadro clínico que eu preciso de transfusão. E aí eu aceito a transfusão. Então agora, ao invés de ter um problema, eu tenho 2. Eu tenho o motivo que me levou a precisar de transfusão, que eu preciso tratar, e agora eu tenho a transfusão de sangue. O meu corpo agora, eu preciso esperar que o meu corpo aceite esse corpo estranho, que no caso seria o sangue de um terceiro. Se tiver algo errado, é mais fácil que a transfusão, por eu ter recebido a transfusão, eu perca a minha vida, do que pelo motivo que me levou a precisar de transfusão. Agora, mesmo que eu tenha aceito a transfusão, vai demorar muito mais para eu ter alta, a chance de rejeição ela é muito alta, tem o risco de erro médico, tem a incompatibilidade do meu sangue com o sangue da outra pessoa, mesmo que a tipagem sanguínea seja a mesma. Tem o risco do sangue estar contaminado. Tem ainda o fator de que esse sangue ele não é 100% puro, porque tem anticoagulante dentro do sangue, conservante no caso, né? Então tem várias coisas que tornam aquele meu quadro clínico ainda mais, que requer ainda mais cuidados. E torna o meu processo de recuperação ainda mais lento. Agora, diante das alternativas à transfusão de sangue que a organização médica tem, eu posso, por exemplo, passar por um quadro clínico, usar um dos vários medicamentos que existem, ou máquina ou técnicas que o médico pode usar para evitar a transfusão. Eu aceito um desses procedimentos, eu vou embora para casa mais rápido. Assim, voltando no outro caso, hoje é constatado que uma pessoa que recebeu transfusão de sangue, ela tem 3 vezes mais chances de ter um infarto do que alguém que não precisou de transfusão de sangue. Ou seja, mesmo que eu tenha me recuperado, ainda tem um risco de um infarto 3 vezes maior do que aquela pessoa que nunca tomou transfusão, nunca aceitou uma transfusão. Então, se eu tenho alternativas melhores do que a transfusão de sangue, é inteligente eu aceitar esses tratamentos. E não um tratamento que agrava ainda mais o meu quadro clínico. Esse é o ponto. Aqui eu vou fazer um corte. Atafona, quer concluir, quer colaborar com alguma coisa? Fica à vontade. Bom, boa noite. Eu queria falar uma coisa aqui, que é o seguinte. O principal motivo pelo qual as testemunhas de Jeová entendem que usar transfusões de sangue é um erro, não é médico, é moral. Como assim? Bom, a Bíblia fala do sangue e ela fala o que o sangue significa para o Criador. Por exemplo, Levítico 17:11 diz o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui na tradução Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, o que significa que a vida da carne está no sangue? Para que um corpo carnal, seja de animal ou de humanos, ele se mantenha vivo, o sangue é o essencial para manter essa vida. Por quê? Porque o sangue, ele leva oxigênio e alimento para as células, ele mantém pressão arterial, ele faz funções, por exemplo, as nossas articulações, elas têm um líquido chamado líquido sinovial. Cada articulação, seja do dedo, seja cada junta nossa que dobra, é uma articulação. E ela
ela tem uma película de gel que mantém um líquido ali que lubrifica. Esse líquido se chama líquido sinovial. Eu estudei isso porque é o que eu passo aqui na minha situação médica. E esse líquido sinovial ele é produzido através do sangue. Então o que ocorre? O sangue ele tem funções múltiplas no corpo e para que a carne esteja viva é preciso a função do sangue. Ele leva oxigênio para as células, como eu já falei, ele leva alimento para as células, ele leva alimento e oxigênio para o cérebro, por isso que o sangue é essencial para a vida. Qual é o conceito de Deus a respeito do sangue? De modo geral, se não me engano é Gênesis 9, deixa eu ver aqui se é Romanos 9, Gênesis 9, acho que o versículo 1, depois que eles saem da arca. Deixa eu ver aqui. Versículo 4. Versículo 4. Mas eu vou ler do 1, Adriano. Diz assim, ó. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo que se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Porque até então o homem não comia carne. Nós, seres humanos, não somos carnívoros. Nós fomos criados para comer vegetação. Isso é o relato de Gênesis. Tanto que a nossa dentição ela não tem caninos para rasgar carne. E não comemos carne sem tempero. Então nós adaptamos, a humanidade se adaptou em comer carne. Por que Jeová permitiu comer carne quando eles saíram da arca? Porque até plantar, para poder produzir e colher, como que se viveria? Esta é uma das razões pelas quais Deus mandou levar, se não me engano, 2 pares de animais impuros, ou não limpos, né? E 7 pares de limpos. Porque era desses limpos que os humanos que saíram da arca poderiam se alimentar. Bom, em face disso, o versículo 4 de Gênesis 9 vai dizer assim, ó. A carne, vou pegar o 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um. Quem derramar o sangue do homem pelo sangue pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então o que Deus mandou fazer? Coma o animal, mas não coma o sangue, porque o sangue representa a vida do animal. E para Jeová, toda a vida que ele criou é sagrada. Ele permitia comer a carne do animal, mas se comesse o sangue que representava a sustentação da vida, para Jeová era comer uma vida. E Jeová não permitia que se comesse a vida de ninguém. Então ele foi e autorizou, coma o animal, mas não coma o sangue. O que eu estou querendo dizer com uma razão moral? Se para Deus o sangue do animal ele é sagrado, quanto mais o sangue do homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você vai lá em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, que diz que o homem deveria se abster de fornicação, de carne sufocada, de idolatria e de sangue, nós entendemos que ali, quando se fala se abster de sangue, é não fazer uso. E não fazer uso envolve todos os usos de sangue para nós. Então nós entendemos que as razões médicas, elas são adicionais, mas não são a razão principal. A razão principal é, para Deus toda a vida é sagrada, e o sangue representa toda a vida que existe. Portanto, não cabe a nós fazer uso da vida de ninguém. Quem pode dispor da vida de quem quer que seja é o Criador. Por isso, essa é a razão principal. Agora, as razões médicas, conforme o Adriano já relatou algumas coisas aí, elas nos dão mais peso.
Óbvio que se você perguntar assim, então as testemunhas de Jeová negam que alguém que recebe uma transfusão de sangue pode ser beneficiada? Não, elas podem ser beneficiadas. E mais, você não vai ver testemunha de Jeová militando para que a humanidade inteira passe a recusar transfusões de sangue. Nós falamos do nosso entendimento e da nossa conduta. E as pessoas precisam, apesar de discordarem, respeitar. E tem uns engraçadinhos aí, mundo afora, que ficam... porque uma seita que mata as crianças, porque isso, porque aquilo. Tem dois aí que já estão respondendo processo por causa disso. Tá? Foram chamados pela Polícia Federal para responder processo por causa de declarações inconsequentes como essa. Tipo, vocês deixam as crianças morrerem. Mentira. Tanto que as testemunhas de Jeová vão aos hospitais quando tem problemas de saúde. E ninguém quer que ninguém morra. Agora, nós preferimos ter a nossa consciência limpa do que ir com a maioria. Só para eu concluir aqui para o Adriano continuar, tem um vídeo lá naquela plataforma de vídeos, é um vídeo de 19 minutos. Um médico que trata de hematologista, ele dá uma entrevista numa rádio em Sorocaba e ele explica o sangue, a parte médica do sangue. Ele fala, de fato, o sangue, em alguns momentos, ele vai ter o seu efeito necessário. Nós sabemos disso. Porém, o uso do sangue tem muitos problemas. Entre eles, nós geralmente conhecemos em termos de medida, né? Quilômetros, metros, centímetros, mas existem medidas menores, que são os microns. Os microns é 1 metro dividido por 1000. Então ele diz nesse vídeo o seguinte, o glóbulo vermelho, ele é como se fosse um disco gelatinoso. Tá? O glóbulo vermelho, um disco gelatinoso. Os vasos capilares, eles têm um diâmetro de 2,5 microns. E o glóbulo vermelho tem um diâmetro de 7,5 microns, ou seja, 3 vezes maior do que um vaso capilar. Como que o glóbulo vermelho passa com 7,5 num local que só tem 2,5? Aí ele explica. O glóbulo vermelho, por ele ser como se fosse uma gelatina, eu estou aqui parafraseando, né? Um disco como se fosse uma gelatina, quando ele com 7,5 chega num local que só tem 2,5, ele se contorce todinho, se comprime e consegue, entre aspas, né, dar aquela reboladinha e passar no vaso de 2,5, mesmo ele tendo 7,5. O que ocorre quando o sangue ele é colocado na conservação, na geladeira? Ele disse, primeiro, ele deixa de ser um disco gelatinoso e vira uma bola espiculada. Ele não fala, mas fica como se fosse uma mamona. E duro. Agora me diga, se você pegar uma mamona e tentar passar num buraquinho 3 vezes menor do que ela dura, alguém vai conseguir passar essa mamona em um buraquinho menor do que ela? Não. Aí ele fala, o glóbulo vermelho, quando ele sai da geladeira, da conservação, e ele vai para ser colocado em quem vai receber, ele pode dar problemas. Como é que é, Adriano? Eu esqueci o nome que dá agora. De falência múltipla de órgãos. Porque ele inclusive diz assim, se você pegar um dedo e amarrar um garrote nele, ou seja, um pano, né, um torniquete, o dedo vai parar de correr sangue ali. Com o tempo, ele vai ficando preto. Com 1 semana, vai dar gangrena e o seu dedo vai cair. Ele falou, isso pode acontecer, não é todos os casos, mas pode acontecer em alguns casos. A pessoa vai se operar do coração e depois tem um problema no pulmão. Por quê? Porque o sangue deu problema na passagem no pulmão. Pior ainda, ele diz que quando o sangue ele é congelado, as membranas do glóbulo vermelho elas se rompem e liberam hemoglobina livre, que é tóxico para o sangue. Resumindo, ele diz que o sangue lá congelado, quando ele vem, ele mudou a estrutura dele todinha. Aí perguntaram para ele assim, mas doutor, e se deixar o sangue fora da geladeira por um tempo para ele voltar ao estado normal? Ele falou, não adianta, porque isso demoraria mais de 3 horas, o sangue estragaria. Aí ele diz claramente, não basta ter o fator RH igual, tipo A positivo, porque os fatores RH podem ser iguais. O meu é A positivo, no seu do Adriano. É A positivo, Adriano?
Mas vamos dizer que fosse. Eu e o Adriano somos A positiva. Ah, o sangue do Adriano é compatível com o meu. Não. Por quê? Porque tem 3 coisinhas chamadas antígenos de superfície, que cada sangue tem 3. Ele diz que são 150 antígenos de superfície que existem no sangue. Os 3 do Adriano jamais serão iguais nem aos meus, nem aos dos filhos dele. E isso é o grande problema da transfusão de sangue. Volto a dizer, não estou atacando o resultado que o sangue pode ter em determinados momentos. Mas como o Adriano já explicou, existem técnicas hoje muito mais confiáveis do que o uso do sangue. Não estamos atacando nada de transfusão de sangue como se não prestasse, nada disso. Porém, só para eu concluir, uma vez eu estava numa clínica, eu fui acompanhar uma irmã, isso em 2001. Ela tinha sofrido um acidente, né? E ela andava de muleta e não podia andar sozinha. Aí a irmã Laura pediu que eu fosse acompanhá-la. E eu fui. Ali na antessala, eu era novinho ainda, testemunho de Jeová novinho. E uma senhora perguntou para ela assim, mas por que vocês não aceitam transfusões de sangue? Aí ela olhou para mim e como se tivesse me pedido, né? Pô, me dar uma ajuda aqui. Aí eu cheguei, comecei a conversar e eu falei assim para a senhora, vou lhe fazer uma ilustração. Se a senhora estivesse literalmente morrendo por falta de alimento, a ponto de perder a sua vida, se alguém chegasse com um prato de arroz azedo, estragado, e lhe garantisse, se a senhora comer esse arroz azedo, a senhora não vai morrer até ser socorrida. A senhora comeria o arroz azedo ou preferiria morrer? Ela, não, eu comeria o arroz azedo. Falei, provavelmente eu também faria isso. Agora, se na hora que a senhora fosse comer, chegasse alguém e falasse assim, oi, um arroz fresquinho que eu acabei de fazer, tá quentinho. Qual arroz a senhora ia comer? Ah, meu filho, óbvio que era o arroz quentinho. Eu falei, eu também. O que eu quero dizer com isso? Existe o sangue, que é usado largamente na medicina. Ele pode ter o seu efeito, em alguns casos, de forma imediata? Pode, mas ele pode causar complicações que nós não sabemos quais. Só que nós temos uma outra possibilidade, que é comer o arroz fresquinho. O que é comer o arroz fresquinho? Todas as soluções médicas hoje existentes que nos liberam do uso do sangue. Ela, poxa, muito obrigado. Nunca ouvi uma explicação como essa. E, curiosamente, eu nunca tinha antes imaginado dar uma explicação desse nível. Isso me veio na mente na hora. Isso prova o quê? Que o Espírito de Jeová me deu condições de fazer um raciocínio para ajudá-la naquela hora. Concluí aqui. Ok. Ô Adriano, você quer dar mais uma pincelada ou pode subir o pessoal para fazer perguntas? Eu vou falar somente sobre a parte legal e jurídica agora para a gente encerrar. 10 minutos no máximo. Vamos lá. Então, como nós vimos, a transfusão de sangue ela não é o melhor tratamento. Existem outros que são o melhor tratamento. E esses outros tratamentos sem sangue estão disponíveis para qualquer pessoa. Não é algo exclusivo para a testemunha de Jeová. Uma pessoa que é de qualquer outra religião que também não queira aceitar a transfusão, pelo fato de estar diante de uma opção melhor, é inteligente ela escolher a opção melhor. A Constituição, o Código, aliás, a Comissão Federal de Medicina, alguma coisa assim, ela dá respaldo para essa decisão. Você pode sim recusar ou aceitar o tratamento que você quiser. Nenhum médico ele é obrigado a agir somente do jeito dele. A decisão do paciente precisa ser levada em consideração e isso está perfeitamente respaldado na Constituição, com artigos ali perfeitamente claros. Agora, é preciso levar em consideração que você precisa manifestar a sua decisão de escolha antes da necessidade do fato. Nós, testemunhos de Jeová, entendendo isso, temos um cartão, onde esse cartão expressa claramente a decisão pré-tomada, né? A decisão feita anteriormente ao fato, dizendo o que eu aceito e o que eu não aceito. E se eu aceito sangue, ou se não é para fazer uso da transfusão de sangue.
Então, todas nós, testemunhas de Jeová, temos ou devemos ter esse documento formalizado. Não há necessidade de hoje de reconhecimento em cartório, mas ele é um documento aceito pelas autoridades que fazem com que a minha decisão tenha sido legalizada e tomada antes da necessidade de uma suposta transfusão. É importante ter esse documento. Adriano, Wesley, esse cartão chama-se cartão de diretrizes médicas, basicamente. Ele é o quê? A pessoa que toma a decisão de agir com essa consciência a respeito do sangue, ela pode no futuro se ver numa situação em que ela está inconsciente e não pode responder. Tipo, eu posso sofrer um acidente, fico lá inconsciente, como que eu vou dizer para o médico que eu não aceito o uso de sangue? Então o que eu faço? Eu coloco pessoa como meu procurador. Tipo, eu vou colocar o Adriano de meu procurador. Aí eu preencho esse documento e nomeio o Adriano meu procurador. Se eu sofrer um acidente e ficar inconsciente, eu estou confiando que o Adriano vai fazer as decisões do jeito que eu pedi para ele. E isso tem base legal. Alguns até contestam, mas geralmente eles perdem. Porque quando é feito, a pessoa está em pleno gozo das suas faculdades mentais. Então isso é uma precaução para que caso ocorra um acidente, a pessoa não fique à mercê dos médicos de tomar uma decisão que ela não vai aceitar. Ok? Então isso é um cartão que nomeia procuradores, para que os procuradores possam falar por nós, caso nós estejamos numa condição de não poder falar. Porque às vezes o parente ele tem a boa intenção, às vezes ele não é testemunho de Jeová. Não, mas o médico falou que o sangue salva. Mas o camarada, quando estava consciente, entendia que não é bem assim. Então, o procurador vai agir em harmonia com a minha consciência. Adriano, se eu ficar inconsciente, você é meu procurador. Você vai fazer isso, isso, isso. O que o Adriano vai fazer não é o que ele pensa, é o que eu penso. Ele concordou em defender do jeito que eu quero. Isso chama-se cartão de diretrizes médicas. Que não é uma obrigação, tá? Ninguém é punido na congregação. Ah, cadê o seu cartão? Não fez? Não, então você vai ser punido, vai ser desassociado. Não existe isso, tá? Isso é por quê? Porque você tem que ter precauções para que, caso você precise, alguém te defenda. E isso assinado por você dá muito peso. É diferente de não ter e simplesmente o pai chegar, não, mas eu não quero que aceite sangue porque meu filho era testemunho de Jeová. Sem procuração vai ficar mais difícil. Com a procuração é a vontade do paciente. Exatamente. Então, para você ver como o testemunho de Jeová, ele sempre está um passo à frente. Antes mesmo de nos depararmos acidentalmente com a necessidade de transfusão, nós já tomamos todas as precauções antecipadamente. E isso é um princípio bíblico que está lá em Provérbio. Além de um cartão, a Organização de Jeová no mundo inteiro tem o que nós chamamos de COLIM, que é a Comissão de Ligação com Hospitais. Esse setor da Organização de Jeová, ela já tem todas as informações aqui, por exemplo, da minha região, onde que tem um médico qualificado que faz tratamento sem sangue, qual que é o melhor hospital, quais são os tratamentos disponíveis. E diante de uma eventual necessidade de transfusão, esse setor da organização já nos dá um suporte na tratativa diretamente com o médico. Até para assegurar para o hospital que, se por acaso eu evitei a transfusão e eu venha a óbito, isso não respingue judicialmente, né? Isso não cause nenhum dano judicial ao hospital. Então tem toda essa garantia e esse trâmite legal que é necessário. Só que mais recente, sobre isso... É a COLI, Adriano? Não. É que a COLI, qual é o papel da COLI? COLI, né? COLIH, Comissão de Ligação com Hospitais. O papel principal não é tomar decisões da COLI, tá? A COLI não toma decisão de nada. O que a COLI faz? Principalmente nos grandes centros onde tem grandes hospitais, irmãos, eles não precisam ser médicos, tá? Geralmente são anciãos, mas eles não precisam ser médicos. Eles ajudam os hospitais com informações
muitas vezes novas, que os médicos sequer conhecem. Porque a vida do médico ela é muito corrida. Então, às vezes, o médico não tem acesso a novas informações sobre tratamentos médicos que não envolvam sangue e, às vezes, ele não está apto a saber. Então, a comissão de ligação com hospitais, ela faz pesquisas acadêmicas e leva aos hospitais os métodos, onde encontrar material disponível para auxiliar os hospitais. E eles podem usar isso, os hospitais, tanto para quem é testemunho de Jeová, quanto para quem não é testemunho de Jeová. Então, por exemplo, digamos, o Adriano já até falou aí, que quando uma pessoa sofre um acidente, tem duas coisas que devem ser feitas de imediato. Primeiro, parar o sangramento. Depois, restaurar o volume circulatório do sangue, a volemia. Então, o que ocorre? Um adulto tem, eu acho que 6 ou 8 litros de sangue. Digamos que sofreu um acidente e perdeu 2 litros. O que ocorre? Ele fica com menos sangue circulando. Isso vai baixar a pressão arterial, pode gerar um choque hipovolêmico, tá? Por causa da perda do volume de sangue, e a pessoa pode entrar em choque e morrer. Não por causa do sangue que perdeu, mas por causa das consequências do sangue. Então, estanca o sangue. Agora vamos repor o volume. Esse volume pode ser reposto com sangue? Pode. Porém, 90% do sangue humano é composto de água e 10% são os glóbulos brancos, os vermelhos e... glóbulos brancos e vermelhos, né? O plasma é basicamente formado de água, tá? Então, o que ocorre? Quando você injeta perdeu 2 litros, tá? Vai repor esses 2 litros. Se for sangue, beleza. Vai fazer o serviço. Porém, ele pode ser usado o dextrano e a solução salina e a de Ringer, tá? Essas opções são remédios, tá? Que não tem nada a ver com sangue, mas que vão fazer a função daquele volume de sangue que se perdeu, ou seja, vai repor a quantidade de plasma. É como se fosse um plasma artificial, mais ou menos isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai restaurar o volume. Os 2 litros de sangue que se perdeu são restaurados. Com esse volume restaurado, o próprio corpo humano vai fazer o quê? Ele vai começar a acelerar e vai produzir glóbulos vermelhos e glóbulos brancos para restaurar o que foi perdido no sangue e que não foi reposto por essas soluções, porque só repôs o volume, mas não tem a mesma quantidade de glóbulos vermelhos e brancos que tinha antes, porque perdeu o sangue com glóbulo vermelho e branco, mas só restaurou o líquido. Aí o corpo acelera e restaura isso. E isso não é que as testemunhas de Jeová inventaram, isso está na medicina, e a medicina tem estudado muitas coisas com respeito a sangue por causa das testemunhas de Jeová. Então as pessoas deveriam, primeiro, procurar saber e entender. Depois, se não concorda, até dizer, mas tem muita crítica de gente que não entende. Uma vez o meu ex-cunhado do meu irmão me perguntou: poxa, você agora tem testemunho de Jeová? Eu falei: sou. Isso tem mais de 15 anos. Então você não doa sangue? Você não pode doar sangue? Aí eu falei, ele falou assim: a Bíblia não diz que não pode doar sangue. Eu falei: ela diz que pode. Ah, não, então você não pode dizer que eu estou errado. Se você precisa de uma ordem escrita para você fazer algo ou não, passe cheque sem fundo, porque a Bíblia não diz que você não pode passar. Mas por que você não passa? Porque você sabe que isso é errado. Veja filmes de conteúdo imoral explícito, porque a Bíblia não diz que você não pode ver esses filmes. Mas por que você não vê? Porque você sabe o que Deus pensa de moral. Então você não precisa de uma ordem escrita. Pode isso, não pode aquilo. A sua consciência treinada pela Bíblia vai fazer você decidir o que é certo e o que é errado. Então você tem que respeitar o nosso direito de entender que desta maneira é o certo, ainda que você ache que é errado. Se você acha que deve, quando você precisar, vá lá e faça a transfusão de sangue. Mas não diga que nós não podemos porque não está na Bíblia, porque tem um monte de coisa que você não faz que não está na Bíblia. Mas você não deixa de fazer porque você acha que moralmente você tem que fazer. Perfeitamente. E avançando aqui, né, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu de forma unânime
que, de fato, as testemunhas de Jeová, e assim como todo e qualquer outro cidadão brasileiro, têm total direito de recusar transfusão de sangue. Isso foi decidido recente pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgarem 2 casos que eram envolvendo transfusão de sangue, e aí a decisão foi favorável para as testemunhas de Jeová. Mais recentemente, o CFM ele entrou com recurso para tentar derrubar essa decisão que havia sido tomada anteriormente. E aí está sendo reavaliado esse processo. Está 3-0 para nós. Os ministros estão votando e agora estão determinando, já está com 3 votos, até a última vez que eu vi, 3-0 para nós, para que a decisão seja mantida em relação às testemunhas de Jeová terem a liberdade constitucional de decidir pela recusa à transfusão de sangue. E Wesley, finalizando, né, essa primeira parte aqui da live, as pessoas que nos criticam deveriam, pelo menos, no mínimo, pesquisarem o assunto. Porque nós ouvimos cada história que a gente percebe que os nossos críticos, eles não têm um conhecimento razoável do tema. É lógico que você não precisa ser um especialista em transfusão de sangue. Uma pesquisa breve, rápida, você já terá informações suficientes para pelo menos nos indagar em relação ao assunto. Então, se você, ao subir aqui na live, vai fazer isso, entre com a intenção de saber mais. Não necessariamente de querer provar uma coisa que nem você conhece, ou mais ainda, né? Nem que não adianta criticar a testemunha de Jeová por não doar sangue, sendo que você não é doador. Eu entendo isso como uma hipocrisia. Não faz sentido eu, não sendo um testemunha de Jeová, que digo aos 4 cantos da terra que sangue salva a vida, e agora está aqui na live criticando a Atafona, testemunha de Jeová, por não doar, se eu não faço doação. Então não faz sentido. Talvez, é claro, tem os requisitos ali que podem te qualificar ou desqualificar como doador. Mas pelo menos você tem que ter mostrado a intenção de doar, mesmo que você tenha sido reprovado por alguma coisa, por algum requisito. Mas se você nunca foi no Hemocentro com a intenção de doar, você não tem poder de crítica nenhuma para falar sobre o testemunho de Jeová. E ainda assim, como eu disse, o Atafona disse, faço repetitivas minhas palavras. Nós não somos militantes contra pessoas que decidem aceitar transfusão.